a teoria da simulação. Já parou para pensar que tudo que você vê, sente e experimenta pode ser parte de uma grande simulação? Essa é a ideia central que se baseia essa teoria. Mas o que isso significa? Bem, imagine um jogo de videogame super realista. Os personagens têm suas próprias vidas. O mundo inteiro, talvez o universo, é criado com regras e leis próprias. E se nós, seres humanos, fôssemos parte de um jogo assim, criado por uma civilização muito mais avançada que a nossa? Então, para maior entendimento dessa teoria, eu vou responder algumas implicações e questionamentos importantes. Primeiro, a natureza da consciência deve ser mencionada, pois, se estamos em uma simulação, o que isso significa para a nossa natureza da consciência? Somos seres pensantes autônomos ou apenas programas complexos dentro de uma simulação? O livre-arbítrio. Se nossas ações, experiências, são apenas parte de uma simulação, até que ponto temos controle sobre nossas vidas? Nosso livre-arbítrio é apenas uma ilusão? A existência de múltiplas realidades pode ser possível. Se uma civilização pode criar uma simulação, é possível que existam inúmeras outras simulações, cada uma com suas próprias leis e habitantes. A eterna busca por evidências. Como será que podemos testar a hipótese da simulação? Existem experimentos que podem revelar inconsistências ou bugs da nossa realidade simulada? Lembrando que vários outros implicações e questionamentos podem se encaixar aqui, mas nenhum tem uma resposta 100% concreta. Mas de onde veio essa ideia? A ideia que a realidade pode ser uma simulação não é nova. Filmes como Matrix popularizaram esse conceito, mas a teoria tem raízes mais profundas na filosofia e na ciência. A ideia é que, com o avanço da tecnologia, seria possível criar simulações tão complexas que seriam indistinguíveis da realidade. A ideia de que a realidade que vivenciamos pode ser uma simulação é um conceito antigo que aparece em diversas filosofias e culturas. Algumas dessas figuras importantes que contribuíram para o desenvolvimento dessa ideia são René Descartes. O filósofo francês do século XVII introduziu o conceito do cérebro em uma cuba, questionando se nossas experiências sensoriais são uma representação precisa da realidade ou se somos enganados por um demônio maligno. Nick Bostrom. O filósofo sueco é frequentemente citado como um dos principais proponentes da teoria da simulação moderna. Em seu artigo de 2003, ele apresentou um argumento baseado em probabilidades, sugerindo que tenha uma maior probabilidade que estejamos vivendo em apenas uma simulação. Mas por que será que as pessoas acreditam nessa teoria? O primeiro ponto é porque há vários mistérios no universo. Existem muitos fenômenos no universo que ainda não conseguimos explicar completamente, dando exemplo de um buraco negro. Tipo, o que será que tem lá dentro? A teoria da simulação pode ser uma forma de tentar dar sentido a esse e vários outros mistérios. E o segundo ponto é que com os avanços tecnológicos, a cada dia os computadores se tornam mais poderosos. Se a gente continuar nesse ritmo, quem sabe um dia não seja possível criar simulações tão complexas que abriguem consciências artificiais? E o terceiro ponto são várias experiências pessoais. Diversas pessoas têm experiências que levam a questionar a realidade, como um déjà vu ou sonhos lúcidos.
Mas será que essa teoria realmente é verdadeira? Vamos explorar algumas conexões que a teoria da simulação tem em busca de uma verdade. A primeira conexão é a da teoria da simulação e a inteligência artificial. Essa conexão entre ambas as ideias se conectam porque a inteligência artificial, se avançada, pode ser capaz de criar simulações tão realistas que seriam indistinguíveis da realidade. Se isso for possível, então é possível que nós estejamos vivendo em uma dessas simulações. A segunda conexão é a conexão da teoria da simulação e a física quântica. A física quântica estuda coisas muito pequenas e descobre que elas se comportam de maneiras que não fazem sentido para nós, meros mortais. Por exemplo, uma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. As duas ideias se conectam. Tanto a física quântica quanto a teoria da simulação nos mostram que a realidade pode ser muito mais complexa e misteriosa do que a gente imagina. Elas nos fazem questionar o que é real e o que não é. Agora, para provar que eu não estou tirando essa teoria da minha cabeça, veja o que o Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, acha sobre essa teoria. O Elon Musk, que é magnata, engenheiro e investidor de vários projetos audaciosos, acredita que a gente não vive na realidade base. Para ele, a gente supostamente faz parte de uma espécie de simulação que tenta imitar os aspectos do que seria realmente a vida. É bem isso, o estilo Matrix, você deve ter pensado. Musk participou de uma conferência e disse que acredita que só tem uma chance em 1 bilhão de que a gente esteja realmente vivendo em um universo mais real possível. Para explicar, ele usou como exemplo a grande evolução que os gráficos de computador e a realidade virtual testemunharam em questão de poucas décadas. Isso para ele é um sinal de que há uma civilização mais avançada influenciando em nossas decisões e na evolução da tecnologia, e que não passamos de personagens em seus planos. O empresário afirma que as soluções usadas por esses seres nos colocam em um universo virtual ou videogame que é praticamente indistinguível da verdadeira realidade. O Musk é o dono da Tesla e da SpaceX. Ele já deu uma opinião sobre a inteligência artificial, dizendo várias vezes que essa tecnologia pode sair do controle e condenar a humanidade. E não é só ele. Veja agora o que Pedro Loss, o dono do canal Ciência Todo Dia, acha sobre essa teoria. A probabilidade de a gente estar numa simulação é maior do que a gente não tá. A probabilidade de a gente estar numa simulação é maior. Então, assim, existe um artigo que foi bastante polêmico na época de um filósofo chamado Nick Bostrom. E ele estuda bastante futurismo, ele tem livros escritos sobre consciência, sobre mente e tal. E ele basicamente fala que um dia a humanidade vai atingir... São 3 pressupostos. Eu não lembro eles exatamente de cabeça, mas alguma coisa assim. Um dia a humanidade vai atingir um nível de uma pós-humanidade. Tipo assim, em que a gente atinge um nível tecnológico extremo. E a gente vai conseguir fazer, tipo, simulações de, sei lá, nossos ancestrais. Vamos supor que a gente é antropólogo, eu quero estudar como que os incas viviam, eu simulo uma sociedade inca. Vocês concordam com isso? Transferido para essa sociedade. Não, sem transferir. Imagina que tá tudo no computador, em primeiro momento. Ah, tá. Imagina que tá tudo no computador. Só tá simulando o que tu quer realmente estudar. Tá. Vocês concordam com essa possibilidade? Sim. Total. Tá, se isso é plausível, então também eles teriam capacidade computacional suficiente de criar uma simulação realista de pelo menos um pequeno grupo populacional, assim. Eles poderiam simular uma mini sociedade de 1 milhão de pessoas e colocar alguém lá dentro, simulando todas as sensações, consciência, emoções, cérebro, tudo. Vocês concordam com isso? Uhum. Então a gente vive uma simulação. Porque a probabilidade, muito provavelmente a gente, tipo assim, muito provavelmente, se a gente não é a primeira civilização a estar chegando nesse estágio de pós-humanidade, de extremo avanço tecnológico, a gente já está dentro de uma simulação. De alguém. Sim. E a gente não sabe nem, tipo assim, qual layer, qual camada da simulação que a gente seria. Porque muito provavelmente a simulação também criaria uma simulação. Que também poderia criar uma simulação. A gente tá fazendo uma. Porque, tipo assim, a questão de probabilidade, ela surge no seguinte. Qual que é a chance de a gente ser a primeira civilização? É quase nula. É. Tipo assim, é muito maior e mais gritante a chance de a gente ser uma das simulações do que nós sermos a primeira sociedade que vai fazer uma simulação. Este mesmo Pedro Loss, dono do canal Ciência Todo Dia, postou um vídeo há 2 anos explicando mais aprofundadamente sobre essa teoria. Eu recomendo, se você quiser saber mais, ir lá e ver.
Mas o que essa teoria significa para nós? Se a teoria da simulação for verdadeira, isso poderia mudar completamente a forma como nós vemos o mundo e a nós mesmos. Mas, mesmo que não seja, pensar sobre essa possibilidade pode nos ajudar a apreciar a vida e a tudo que nos cerca de uma forma mais profunda. Observação: é importante lembrar que a teoria da simulação é apenas uma possibilidade e que não há provas concretas de sua existência. É fundamental manter uma mente aberta, mas também ser crítico e analisar as informações com cuidado. Então agora eu tenho que ir porque eu tô atrasado para o meu psicólogo. Então falo para vocês.